Não algo que nos causa temor, mas algo que possa nos provocar um desejo de intimidade. Ou seja, ele é doce. Então Deus não é bravo, Deus não é vingativo, irado. Então ele é doce. Eu quero também, porque a gente gosta. Você está do lado de uma pessoa doce, é uma maravilha. Beleza. Está do lado de uma pessoa irada, é insuportável. Quem quer? Quem quer ficar do lado de uma pessoa irada, irracível? Ninguém quer. Mas uma pessoa doce, gentil, amorosa, é uma beleza, né? Então, isso é que diz essa canção, que eu quero estar do lado desse casal aí, Radha e Madhava, que são muito doces. Então, vamos lá. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Prajajana Ranjana Yamuna Tira Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare
Então, a gente faz uma leitura aqui da Bhagavad Gita, que é um dos nossos livros mais importantes. Falei aqui na última vez que eu estive aqui, nem tem tanto tempo assim, mas vou repetir. O pessoal sempre que vem aqui pergunta, a Bhagavad Gita é a Bíblia de vocês? Sim e não, porque a Bíblia são vários livros, a Bhagavad Gita é um capítulo de um livro. Então, para falar qual que seria a nossa Bíblia, a gente precisaria de colocar mais livros no pacote, né? Mas a Bhagavad Gita é a essência do conhecimento védico dentro da nossa tradição, e seria como se alguém pensasse que algum dos livros da Bíblia é a essência de tudo, né? E aí, olha que interessante, a Bhagavad Gita são 700 versos dentro do Mahabharata, que é uma obra maior. Ela é, sim, uma essência, é uma tentativa de síntese, até um epítome de todo o pensamento védico. E nós vamos ler aqui um dos 4 versos principais da Bhagavad Gita. Quem gosta de anotar pode saber que os versos principais da Bhagavad Gita são os versos 8, 9, 10 e 11 do capítulo 10. Esses são chamados de Chatusloki. Chatu quer dizer 4, na verdade não, os nomes em sânscrito são bem literais, né? Então são os 4 versos, mas os 4 versos que são a chave de leitura da Bhagavad Gita. É um livro filosófico que tem elementos de filosofia, de teologia, até também de cosmologia um pouco, mas esses 4 versos eles resumem a essência da Bhagavad Gita como um livro de conhecimento espiritual. Eu peguei o terceiro desses versos, em que Krishna, o orador principal da Bhagavad Gita, a Bhagavad Gita tem 4 oradores, mas Krishna é o que mais fala. Arjuna, que era amigo, primo e depois, no intercurso da Bhagavad Gita, discípulo de Krishna, faz as perguntas, Krishna responde. Muita gente fala assim, é um diálogo da humanidade com Deus? Diálogo da humanidade com Deus. Leituras simbólicas da Bhagavad Gita são bem-vindas, pode fazê-las à vontade, mas nós também não abandonamos a ideia de uma leitura mais fiel ao que está no texto mesmo. Lógico que elementos poéticos existem, isso aqui é um poema, né? Toda a Bhagavad Gita é um poema, a canção do Senhor Supremo. Por que eu escolhi esse verso especificamente? Porque, antes de fazer a leitura, né, fazer um preâmbulo, nós vivemos numa sociedade que por muito tempo fez uma questão que alguns historiadores, sobretudo mulheres, sobretudo teólogas, filósofas, elas definem como dualismo hierárquico. Você conhece isso, Gopi Gita? Dualismo hierárquico. É definir a criação em 2 polos. Um polo masculino e um polo feminino. Porém, o dualismo, por que é hierárquico? Porque ele definia o feminino como um polo inferior. E nós discordamos desse dualismo hierárquico frontalmente. E nesse dualismo hierárquico ele colocava no polo superior a espiritualidade, o espírito, a transcendência, a razão. O que mais? O homem. O homem, não a mulher. Não é a humanidade que eu estou falando aqui, não. É dualismo. O homem. E no polo feminino colocava a natureza, a emoção e o corpo como coisas inferiores. E aí, para a mulher conseguir ter chance de chegar nesse lugar elevado, o que eles pensavam? Ela tinha então que abrir mão do corpo. Ela tinha que abrir mão de ser mulher. Na linguagem cristã, se tornar um varão. Aí sim ela teria chance.
Então, qual que era essa mulher que podia chegar assim? Uma mulher numa vida consagrada, que ela abria a mão do seu ser mulher. É complicado isso aí. Só que isso aí gerou séculos, mais que séculos um pouquinho, 1 milênio e 2 milênios quase, de dominação masculina do mundo, numa lógica dualista, em que o espírito, a razão, o homem, a transcendência eram colocados como superiores à natureza, à mulher, à emoção e o corpo. Por que a gente discorda disso frontalmente? Porque a gente discorda que os elementos que eles colocam num polo inferior sejam inferiores. A natureza é tão divina quanto a transcendência. Se Deus é absoluto, tudo é Deus. Então não pode ser que isso é Deus e isso não é. Se é absoluto, tudo é. Então, a natureza, o corpo é o nosso veículo de iluminação. A gente não se ilumina apesar de estarmos no corpo, a gente se ilumina porque estamos no corpo. O corpo é o nosso veículo. Por que a gente dança? Por que a gente dança agora aqui? Porque o corpo é o veículo para essa iluminação. O corpo que permite a gente cantar, ouvir, ver, dançar. Se você pensar em outros caminhos versos, às vezes não tem essa corporeidade que a gente participou aqui, não. É só recitação. Mas nós discordamos, nós entendemos que sim, o corpo ele é uma ferramenta do transcendente. A mulher é ligada à emoção, à natureza? Sem dúvida a mulher é mais ligada à natureza, isso é óbvio. Em todas as culturas isso é fato, né? A mulher ligada aos ciclos da natureza, a deusa totalmente ligada à natureza, a deusa não governa a natureza, a deusa é a natureza, só que isso não é inferior. Na verdade, se você for estudar Ada e Krishna, você vai ver que isso é superior. E mais, a razão e emoção. Essa lobotomia, essa divisão que foi feita na nossa sociedade, como que a emoção fosse inferior à razão. E o que a gente vai estudar na Bhagavad Gita é que é o oposto disso. É que a emoção é fruto da razão iluminada. A inteligência iluminada gera a emoção verdadeira. E esse verso vai ser a chave para a gente entender esse elemento. Eu vou voltar em outros versos também, porque é um tema que a Bhagavad Gita trata muito bem e é muito importante a gente ter essa consciência, porque por muito tempo nós crescemos com essa ideia de que razão é superior à emoção. E assim, como se o homem não sentisse raiva, não sentisse emoção, ele fosse um ser razão. É umas coisas assim que fogem a qualquer mínimo escrutínio que você faça da sociedade, você já vai acabar com essas ideias, né? Porém, ficaram aí. Vivemos com essa questão por muito tempo. Inclusive com uma ideia de razão que é do raciocínio, não é? Todo mundo aqui frequentou escola que o bom da escola era quem sabia matemática. É ou não é? Aquele que tinha inteligência emocional, que sabia lidar com situações complexas, que tinha uma facilidade social, esse não era inteligente. Inteligente era o bom em cálculo. Agora você estuda inteligência emocional, né? Daniel Goleman, né? Os 5 pilares da inteligência emocional. A inteligência emocional ganhou um status que ela até pouquíssimo tempo atrás não tinha. Emoção era uma coisa inferior. O puro homem era o intelecto. Isso é uma bobagem que não. E aqui o que Krishna vai falar desde o início da Bhagavad Gita é isso. Ilumina a sua inteligência para você poder me amar. Se você não iluminar a sua inteligência, você não está me amando, não. Você está só projetando o seu próprio ego. Então, vamos ler esse verso aqui, então, que ele é bem legal. É um dos versos-chave da Bhagavad Gita, como eu disse, um verso muito bonito. E o significado de Prabhupada também, do nosso mestre espiritual, é muito bonito. Então, primeiro repitam comigo a evocação para a gente ler a Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Deshan Satata Yuktanam. Bhajatam Priti Purvakam. Dadami Bud Yogantam. Yenamam Upayanti Te. Deshan Satata Yuktanam. Bhajatam Priti Purvakam. Dadami Bud Yogantam. Yenamam Upayanti Te. Mais uma vez. Desham Satata Yuktanam. Bhajatam Priti Purvakam. Dadami Bud Yogantam. Yenamam Upayanti Te. Vocês? Nobody? Bom, então vamos ler o significado palavra por palavra. Repitam comigo também. Tesham. A eles. Satata Yuktanam. Sempre ocupados. Bhajatam. Em prestar serviço devocional. Priti Purvakam. Em êxtase amoroso. Dadami. Outorgo. Buddhi Yogam. A verdadeira inteligência. Tam. Aquela. Yena. Pela qual. Mam. A mim. Upayanti. Vem. Te. Eles. Então repitam comigo, por favor. Aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu outorgo a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Eu vou ler sozinho para vocês pegarem o fluxo. Aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu outorgo a compreensão pela qual eles podem vir a mim. O significado dado por Srila Prabhupada. Neste verso, a palavra Buddhi Yoga é muito significativa. Podemos nos lembrar de que no segundo capítulo, o Senhor, ao instruir Arjuna, disse que ele havia falado muitos assuntos e que ele ensinaria o processo de Buddhi Yoga. Agora se explica Buddhi Yoga, que em si é ação em consciência de Krishna. Como diz o Lokasakshi, Prabhupada aqui conta o final do filme, porque é já a ideia da conclusão da Bhagavad Gita, que essa iluminação da consciência vai te levar ao servir Krishna com amor. Porque aqui ele está falando de iluminação da consciência, mas Prabhupada já conta o final do filme. Afinal, o significado dele serve para a gente ler aqui agora, sem precisar ler o capítulo 18, sem precisar ler a Bhagavad Gita inteira. Então, tudo está concentrado aqui. Buddhi Yoga, esta é a inteligência mais elevada. Buddhi significa inteligência e Yoga, atividades místicas ou elevação mística. Aqui mística, a gente não tem que entender mística como poderes místicos, não. O místico aqui é o conceito até mais acadêmico de místico, que é você ter uma consciência totalizante da divindade. Ou seja, você é capaz de ter uma experiência total com a divindade. Não tem um momento que você está se vendo separado da divindade. Você vê ela em tudo, em todos os seus atos, em todas as suas ações, todos os seus pensamentos, você está conectado com a divindade. Isso é Samadhi. Isso é Samadhi em Bhakti Yoga, ou seja, você não conseguir se ver desconectado da divindade. Já falei isso inúmeras vezes, falo mais uma, é uma frase atribuída a Shiva num dos Agamas.
Você pode me mostrar Deus? Ele fala, eu não posso te mostrar onde ele não está. Ele fala, você pode mostrar onde ele está? Eu não posso te mostrar onde ele não está. Ele está em tudo. Isso é a ideia de uma divindade que é absoluta, do casal supremo que permeia tudo. Se a gente pensar que em algo não tem Deus, esse Deus não é onipenetrante. Ele não é onipresente. Ah, não, aqui não tem Deus. Ele não é onipresente. Ele não é onipenetrante. Vamos lá, vamos continuar. Quando alguém tenta retornar ao lar, retornar ao Supremo e adota plena consciência de Cristo, isso é plena consciência de Cristo. O que eu descrevi agora de você ter uma experiência totalizante com a divindade é exatamente você ter plena consciência de Cristo. Ou seja, você não consegue ver Krishna em nenhum, você só consegue ver Krishna em todos os lugares. Você vê ele como a essência de tudo. Adota plena consciência de Krishna em serviço devocional, sua ação chama-se Buddha Yoga. Em outras palavras, Buddha Yoga é o processo pelo qual se escapa do enredamento deste mundo material, sendo que a meta última do progresso é Krishna. As pessoas não sabem disso. Por isso, associar-se com devotos e aceitar o mestre espiritual genuíno são elementos importantes. Isso aqui é uma coisa elementar na realidade. Muita gente tem dificuldade com isso, né? Mas qualquer coisa que você vai fazer na vida, você se associa com pessoas que já sabem fazer aquilo, se associa com professores e professoras daquilo lá. O caminho autodidata é arriscado. Assim, você pode estar sendo enganado pela sua própria mente o tempo todo. Ah, não, mas eu posso também? Pode, mas você não tem muitas garantias disso, né? Você não tem muitas. Eu já dei esse exemplo aqui, né? Que é como você ir numa trilha de uma cachoeira. Gosta, né? De trilha no mar. Aí você vai lá, a Gopi vai para uma trilha na cachoeira. Aí tem um guia da trilha. Ela fala, não, ela nunca foi, tá? Nunca foi na trilha. Ela fala, não, eu não vou seguir guia, não. Por que não? Porque eu quero fazer meu próprio caminho aqui, né, para chegar na cachoeira. Aí ela vai. Aí ela tenta, não acha a cachoeira. Aí ela chega, e aí, como é que foi a cachoeira? Aí ela vira e fala assim, não existe trilha para cachoeira. Por quê? Porque não existe cachoeira. Cachoeira é um mito, não tem cachoeira. Mas por que você não foi com um guia que já levou 300 mil pessoas para essa cachoeira? Não existe cachoeira. O ego é difícil, gente. A gente não tem ideia de como que nós somos autocentrados. E cada vez mais, porque a gente está numa sociedade que estimula essa hiperindividualidade o tempo inteiro, da gente não conseguir se ver de uma forma comunitária, se ver como seres que precisam do outro. A gente precisa dos outros, a gente precisa o tempo inteiro dos outros, da natureza, de tudo que está nos cercando. Mas a gente está numa ideia, né? Penso, logo existo, né? Você vê, eu penso, eu existo por mim mesmo, eu não preciso de ninguém. Não, a gente tem que ser mais aquela ideia do Ubuntu, né? Eu sou porque você é. Você é porque eu sou, nós somos juntos. E aí a gente vai chegar em algum lugar. Ou ter mais chance de chegar, né? Então aqui, Prabhupada está continuando. Associar-se com devotos e aceitar o mestre espiritual genuíno são elementos importantes. Ele ainda coloca o genuíno, né? Porque tem muita imitação, né? Muita gente que fala, eu estou vendo Deus, eu estou vendo a caminho, eu estou aqui sentindo, eu estou aqui... E nós vamos falar disso também, tá? Então vamos lá. Deve-se saber que a meta é Krishna, e quando o intuito é especificado, atravessa-se o caminho lenta, porém progressivamente, e a meta última é atingida. Aqui é uma coisa também, né? Que quando você sabe o destino, aí você sabe melhor escolher um caminho, né? Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Quem, embora conheça a meta da vida, está afeiçoado aos frutos das atividades, está agindo em karma yoga. O Prabhupada vai dar outros elementos desse processo de bhakti. Quando sabe que a meta é a divindade, é Krishna, porém sente prazer em entregar-se a especulações mentais para tentar compreendê-lo, está agindo em Jnana Yoga. E quando conhece a meta e busca Krishna em consciência de Krishna, em serviço devocional plenos, está agindo em Bhakti, ou Buddha Yoga, que é o yoga completo, que envolve todos esses elementos. Este yoga completo é a fase da mais elevada perfeição da vida. O devoto pode ter um mestre genuíno e pode estar comprometido com uma organização espiritual, mas mesmo assim, se não for inteligente o bastante para progredir, Krishna lhe dá instruções internas para que ele não sinta dificuldade alguma, por fim retornar a ele. Que é lógico, aqui é um elemento da Bhagavad Gita, né, que Krishna vai falar, eu me revelo por amor. Eu me revelo por amor. Porque se a gente só tentar compreender a divindade
pelo conhecimento, pelos nossos esforços, como isso vai ser possível? Como que nós, numa estrutura finita, limitada, temporária, vai entender o infinito, o absoluto, o eterno? Isso, logicamente, é impossível. Só que o absoluto não pode ter limite, nem o limite de não poder ser conhecido. Se a gente falar, ele não pode ser conhecido, isso é um limite do absoluto. Ele não pode se revelar, esse é um limite do absoluto. Ele não pode ser visto, esse é um limite do absoluto. Então, na nossa ideia de absoluto, o absoluto se revela. O absoluto se entrega. O absoluto, isso é um elemento sensacional dos templos, não só de Krishna, mas do hinduísmo. Deus, ou a Deus, é para ser tocado, cheirado, comido, degustado de todas as formas, com todos os sentidos. O templo é uma experiência total do sagrado. É uma experiência total do sagrado. Você vê, você toca. Vocês não tocaram no fogo que foi oferecido? Não sentiram lá o perfuminho, o incenso, o cheiro da comida, depois vão comer. Tudo isso é o sagrado. Então é uma experiência total. Usamos o corpo para dançar, a voz para cantar, os ouvidos para ouvir. Agora estamos aqui ainda usando a nossa atenção, nossa inteligência. Ou seja, é uma experiência completa do sagrado. Essa é a ideia. Por isso que é tão iconográfico, porque tem tantas imagens, porque tem que ser um arrebatamento dos sentidos. Existem processos de esvaziamento dos sentidos, a partir da meditação, funcionam também, mas a gente acha que eles são muito difíceis e às vezes áridos. Então a nossa ideia é que os seus sentidos vão ser preenchidos com aquilo que tem contato com a divindade. Então isso é um processo completo. Esse yoga completo é a fase mais elevada da perfeição da vida. Bom, Krishna dá instruções internas. O requisito é que o devoto sempre se ocupe em consciência de Krishna e com amor e devoção preste todas as espécies de serviço. Ele deve executar alguma espécie de trabalho para Krishna, esse trabalho deve ser feito com amor. Se ele não é bastante inteligente para progredir no caminho da autorrealização, mas é sincero e devotado às atividades do serviço devocional, o Senhor lhe dá uma oportunidade de progredir e enfim alcançar. Antes de a gente continuar conversando, eu vou só falar as orações aqui para os nossos mestres espirituais e a gente continua. Om Agyana Timirandasya Jananjanan Shalakaya Chakshura Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitanyana Bhutale Swarupanka Damahenda Dakriswapa Dantikam Re Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagat Patego Pesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostupe Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutedevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarudeshakri Pasindhu Vevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Esse verso então, ele traz uma coisa circular muito interessante, porque ele tem ali o Bhajatam Pritipurvakam. Bhajatam, Prabhupada traduziu já em prestar serviço devocional. Bhaj vem de adorar, servir, reverenciar. Então, Bhajatam, prestando serviço, reverenciando, adorando, mas Priti, com amor, Priti Purvakam. Então ele vai falar, Dadami eu dou Buddhi Yoga, ou seja, eu dou essa inteligência. Então aqui a gente tem um círculo hermenêutico, né? Você adora com amor, Krishna te dá inteligência. Porque ele te dá inteligência, você adora com amor. Você adora com amor, ele te dá inteligência. Porque você dá inteligência. Esse ciclo não tem fim. Por quê? Porque Krishna nunca para de se revelar. Se ele é absoluto, essa revelação não tem fim, ela é eterna. Então, ele vai se revelando na medida em que você se entrega, ele te revela e você ama mais, ele te revela um pouquinho mais, você ama mais, ele te revela um pouquinho mais. Isso não tem fim. Essa revelação do amor não tem fim. Mas como eu falei, essa ideia de Buddha Yoga começa lá atrás. No capítulo 2, quando Arjuna estava deprimido, não queria lutar, não queria agir, queria simplesmente ir para a floresta, meditar, esquecer tudo, Krishna vai dar para ele toda uma análise de Samkhya Yoga, de escrever pormenorizadamente as coisas todas ali, tudo, né? E aí depois, Krishna vai falar para ele assim, ó, agora eu já descrevi tudo isso aí, de maneira bem... até aqui descrevi esse conhecimento através de estudo analítico, ou seja, mas agora eu vou falar
realmente de Buddha Yukto Yaya Pata, ou seja, eu vou falar de como você se conecta a partir da sua inteligência. O que ele está falando aqui? Aquela parte ali que parecia uma coisa bem de razão, de decupar as coisas bonitinhas, não é o que eu estou falando que você vai se conectar pela inteligência. Agora sim eu vou te falar de inteligência. E aqui é uma coisa muito interessante, porque a gente tem na Bhagavad Gita duas questões que são resolvidas nesse verso aqui, tá? Em que ele vai falar que você ama, ele te dá inteligência, você dá inteligência, você ama de verdade. Ou seja, da inteligência sendo esse caminho para você realmente sentir. Porque a gente tem dois tipos de espiritualidades que são muito comuns no mundo moderno. Uma delas é um certo emocionalismo espiritual, assim. Porque a pessoa, nesse emocionalismo, ela não quer muita disciplina e método, não. Ela quer sentir. Ela quer sentir, ela quer experiência, ela quer energia, ela quer êxtase, ela quer sinais, ela quer símbolos, ela quer sensações. Isso é tão comum. Aí a pessoa quer assim, sensações, e ela sente. Aí ela acaba usando termos que são, sim, de caminhos altamente disciplinados e colocam num contexto, às vezes, completamente distinto. Não, é o despertar da minha energia, da minha kundalini, eu estou sentindo e tal. Muitas vezes é só uma crise psiquiátrica, mas ela está realmente achando que ela está sentindo. Por que isso é problemático? Porque na ideia de Bhakti, sem disciplina, sem estudo e sem uma transformação interior, isso aqui é só delírio. Não se leva a sério. Como que você leva... Ah, não, mas a pessoa pode estar vendo mesmo, você que não sabe. Como que você sabe que ela realmente está vendo? Se ela é humilde, se ela é servil. Ou seja, o que vai determinar em Bhakti são outras coisas. Não é a capacidade de visões que ela tem, não é sentimentos que ela pode achar que ela está sentindo. Inclusive, o Ocidente é muito bom em vender essas nomenclaturas como coisas muito mágicas, mas quando você vai ver nos originais, em como essas coisas são praticadas há 1000, 1500, 2000 anos, 500 anos, elas são de contextos extremamente disciplinados, extremamente equilibrados, em que você quer equilíbrio da mente. Não achar que um desequilíbrio vai te levar a ter visões espirituais. Ah, não, mas eu fui buscar um tratamento, então eu parei de ver. É porque você não via. É porque você via só um delírio. Porque se você vê mesmo, nada vai tirar de você. Nada vai tirar. Nada. Então, se a gente está vendo mesmo, a gente não tem que temer nada. É porque você... Não, mas eu fui lá... E aí eu fiz uma terapia e tal, eu parei de ter uma relação com a deidade. É porque você não tinha. Você tinha um delírio. É triste, mas é verdade. O que eu posso fazer? Porque em Bhakti, aliás, em Bhakti não, qualquer processo que se chame yoga, alguma coisa yoga, real, não sauna yoga, né, hot yoga, aí esquece. Aí é só para ganhar dinheiro mesmo. Mas em qualquer processo que é alguma coisa yoga sério, você tem constância, equilíbrio, disciplina e busca de sabedoria. Porque assim, Krishna o tempo inteiro na Bhagavad Gita vai falar isso, vai colocar como uma condição sine qua non para Buddha Yoga equilíbrio. O tempo inteiro. A pessoa não se perturba com calor e frio, felicidade ou aflição. O que ele está falando? Está falando de equilíbrio. Ou seja, situações externas não perturbam o seu eu interior, porque ele sabe quem ele é e que ele está equilibrado. E que ele entende que essas oscilações são naturais no mundo moderno, no mundo antigo, no mundo qualquer época do mundo tem calor e frio, tem felicidade e aflição, tem saúde e doença, tem dia e noite. Então, não se perturbar por isso, ele chama de verdadeira inteligência, de equilíbrio real.
e coloca como uma condição sine qua non. Não há possibilidade de caminho espiritual sem equilíbrio. Isso de acordo com Krishna, tá? E você tem um outro lado da pessoa que estuda muito a espiritualidade. Ela lê, ela faz cursos, ela lê um monte de livro, ela sabe um monte de conceito, ela participa de um monte de debate, mas a vida dela permanece igual. Por que isso? A Gita fala que essa pessoa, assim, o conhecimento verdadeiro, ele tem que gerar uma transformação interior, ele tem que gerar prática. Se ele não gera prática, ele também é estéril. Ele não tem muita relevância espiritual. Ele é mais uma distração, ele é uma... Narasimha que gostava disso, uma satisfação intelectual, né? Era um cara que veio uma vez aqui e falou, não, mas esse livro é muito simples. Aí o Nara falou, é porque você quer desfrutar do intelecto. O livro é simples mesmo. A mensagem é simples. Você quer uma coisa que pareça complicada, para ir, olha só, então agora eu sou mais inteligente que os outros. E esse caminho espiritual, assim, ele também sempre traz uma coisa do ego que é terrível, né? Que é o sujeito que pensa que ele é melhor que os outros, porque ele leu mais, porque ele participou de tal curso, porque ele fez uma mesa de não sei o quê, porque ele fez uma não sei das quantas, que ele canta mantra, que ele faz yoga, porque ele é vegano, porque não sei o quê. E aí ele cai novamente na coisa do ego. Então aqui, o que Bhagavad Gita está trazendo nesses versos aqui, já desse ponto aqui, 40, 41, do capítulo 2 ainda, é essa ideia de que uma inteligência dedicada a entender o absoluto vai ser a busca por essa razão iluminada, que Krishna vai falar no verso 41, que é uma inteligência resoluta, que aqui é uma diferença grande entre uma erudição e uma inteligência espiritual, ou seja, você não é a quantidade de informação que você acumulou, é a sua capacidade de direcionamento, de foco. Então, Krishna depois vai falar mais uma vez desse elemento da inteligência, já no capítulo 3, quando ele diz, no capítulo 3, versos 42 e 43, que a inteligência deve governar os sentidos. Olha que coisa interessante essa análise que a Bhagavad Gita faz da nossa existência. Porque a Bhagavad Gita vai falar que nós temos o corpo, nós temos os sentidos, nós temos uma mente, que é um problema, porque a mente... Por que é um problema? Porque nós não somos nada disso. Em essência, nós não somos nada disso, somos alma. Mas nós estamos no corpo, esse corpo tem sentidos, e nós temos uma mente. E a gente até achar que a gente não é o corpo, é até razoavelmente simples, né? A gente intui que a gente não é esse corpo. Uma intuição que a gente tem que a gente não é esse corpo é a nossa dificuldade de aceitar a morte. Ou seja, a gente intui que nós somos algo que vai além dessa nossa existência corpórea. A pessoa pode intuir isso, de fato, esse negócio de pensar que eu não sou o corpo, que eu vou ter uma vida seguinte é bom, né? Mas intuir que não é a mente é muito difícil, porque a mente está ali com a gente o tempo todo. Eu gosto disso. Sim? Eu vejo também que tem o outro ângulo. Acho que muita gente pode temer a morte porque não acredita que existe continuação, que é aquilo ali e acabou, sabe? Também tem esse elemento, com certeza. Mas essa é a que teme a morte. Eu estou falando daquela intuição da pessoa que ela não aceita que seja o fim. Entende? Eu aceito que a morte seja o meu fim. Isso, em geral, a gente tem essa ideia. Tanto é que projetamos, né? Mas, olha que interessante. A mente é mais complicado, porque a mente está ali o tempo todo. Gosto. Não gosto. Quero. Não quero. Preciso. Não. A mente é assim. Então, a mente está buzinando na nossa cabeça o tempo todo. Por isso que Krishna vai falar depois. Para quem controlou a mente, ela é sua melhor amiga. O quê? A mente pode ser resoluta também, determinada, fixa, firme. Quero, preciso, vou cantar Barra Mantra todos os dias, vou praticar yoga. Isso é a resolução da mente. Vou me manter fixo no Dharma, no meu dever, na minha conduta, nos meus deveres com a minha família. Isso é a resolução da mente. Mas uma mente descontrolada, Krishna diz, é o pior inimigo. Por quê? Porque a mente descontrolada, cada hora ela vai para um lugar. Ela quer o tempo todo.
E se a gente acha que a gente é a mente, a gente tem um problema, porque a gente acaba achando que a mente define a nossa personalidade. Ah, não, eu gosto disso, não gosto daquilo, eu sou assim, eu sou uma pessoa mais irada, mais brava. Falta às vezes de inteligência emocional, mas a gente define como o nosso verdadeiro eu. E aí é um problema. Mas aqui Krishna vai dizer nessa análise que você tem corpo, os sentidos, a mente. Isso até na ciência mais sutil da literatura védica, vai falar dos 5 corpos, né, que a gente tem um Panchamaya Kosha, né, e aí um deles vai ser esse corpo da mente, né, depois da inteligência, ou seja, a inteligência como algo que governa a mente, e depois a alma. Né? Mas que interessante isso da inteligência como algo que governa a mente, porque a gente fica só escravo da mente, aí a inteligência só trabalha para servir a mente. A mente pensa, agora eu gostaria de um chocolate quente, porque tá frio, né? Então, como a inteligência pensa, não, bom, você vai ter que pegar isso, um cacau, e colocar ali no leite, esquentar, não sei, beleza, a inteligência pensou. Mas a inteligência pode fazer melhor, né? Será que você precisa mesmo? Será que é necessário? Essa é uma função da inteligência. E o que o Buda Yoga está falando? Que essa inteligência iluminada vai governar a mente, vai usar a mente ao seu favor. Então a mente como algo que é controlado quando a inteligência está fortalecida pelo conhecimento transcendental. Então, ou seja, muitos estão buscando espiritualidade para sentir alguma coisa. Eles querem sentir, como eu falei, sensações, ou sensação de conexão com o universo, enfim, tudo isso. Mas a Gita, ela vai falar que primeiro, antes de sentir, nós vamos ter que disciplinar um pouco a nossa mente. Nós vamos ter que iluminar a nossa inteligência, disciplinar a consciência. E aí esse sentimento genuíno vai nascer só depois. Inicialmente ele pode ser meramente uma projeção do nosso próprio ego. O ego querendo as coisas para ele e ver que ele vai tirar vantagem das coisas. Ainda mais hoje em dia que a gente vive numa lógica capitalista nos nossos relacionamentos, em que a gente já entra num relacionamento pensando, o que eu vou ganhar disso aí? O que ele vai me dar em troca? O que eu vou receber? Vale a pena? Como se as coisas fossem sempre quantificáveis dessa forma. Elas não são quantificáveis dessa forma, ou pelo menos nem sempre é assim. Então, Krishna depois na Bhagavad Gita vai falar de novo no 4.38 que o conhecimento purifica, que o conhecimento é um grande purificador. Mas, de novo, dentro desse contexto, ele não está falando de uma acumulação de conhecimento, de uma acumulação de dados, mas está falando de um conhecimento que você introjeta, que você transforma em realização espiritual, que você transforma em sabedoria, um conhecimento que vai ser maduro, que gera essa realização, que vai gerar, então, transformação do seu eu, às vezes até do seu caráter, e, por fim, devoção. Ou seja, em toda a Bhagavad Gita, na leitura de Bhakti, que outras linhas vão ler que devoção é uma coisa inferior, que você tem ali no início, ali, quando você é uma criança espiritual, e aí você tem devoção, porque devoção é pra gente que não tem inteligência. Eles falam assim da gente, é verdade. Teve uma vez que veio um garoto, que eu já falei isso pra vocês, falou, nossa, mas vocês estudam a Bhagavad Gita, né? Olha que coisa mais sacana. Falou assim, eu achei que aqui vocês só faziam Bhakti. Assim. Mas o que tem por trás desse pensamento dele não é o pensamento dele, isso é um conceito de várias escolas de yoga de que Bhakti é uma coisa inferior mesmo. Bhakti é para criança espiritual. Você define ali uma deidade qualquer, o Ishtadevata, você define essa deidade, aí você tem uma devoção ali, nessa devoção você começa a fixar a sua mente nessa deidade, mas aí depois você vai pesquisando com conhecimento, aí você vê que, não, esse negócio de devoção, de deidade, é tudo inferior, tudo é material. Então você tem que, literalmente, chutar o santo, né, abandonar essa sua devoção, e aí você vai no conhecimento entender a sua unidade, ou sua unicidade com o Supremo. O caminho de Bhakti, ele não entende assim não, ele vai falar, essa unicidade com o Supremo vem no amor. E não como uma unicidade que você se perde no Supremo, não, você aprende quem é esse casal e passa a amá-lo, e tem um relacionamento com ele. Você não perde a sua individualidade, você redescobre a sua plena individualidade para poder... Você só pode ter um relacionamento entre um indivíduo e outro, então você vai ter esse relacionamento, ter essa individualidade
individualidade para se relacionar com o Supremo num relacionamento amoroso. Então, no caminho de Bhakti, a leitura da Bhagavad Gita ela é uma leitura de Bhakti. Outras linhas, quando vão ler a Bhagavad Gita e vão deslocar o caminho de Bhakti, é sempre os versos, o sânscrito ele é polissêmico, então ele permite outras leituras e outras interpretações. Mas não é que a gente tira essas interpretações do nada, não. Elas são, na verdade, os sentidos até primários dos versos mesmo. Para você fazer outras leituras, você tem que buscar sentidos secundários, terciários. E se você descarta o sentido primário do verso, para que então serve o verso? Né? Ele perde até o seu sentido como escritura revelada, né? Já que você sempre tem que ver o que está ali atrás. Então, o centro dessa narrativa da Bhagavad Gita, da inteligência, é esse verso, né? Que aqui ele destrói essa oposição entre razão e devoção. Né? Ele vai dizer que um alimenta o outro. Krishna não diz abandone a inteligência, ele diz eu te dou inteligência, eu ilumino a sua inteligência. Prabhupada vai dizer no significado que Buddha Yoga é o próprio processo de Bhakti Yoga, né? Ou seja, a inteligência não é de forma alguma substituída pela devoção, ela é espiritualizada pela devoção, e essa devoção espiritualiza a inteligência. Então é aquele ciclo que a gente comentou. E o verso seguinte, inclusive, né, já que a gente falou que Chaturshloki tem esses 4 versos, no verso seguinte, que eu acho o mais bonito desses 4 versos da Bhagavad Gita, Krishna se entrega, né, para Arjuna, né, porque ele vai reforçar isso. Ele vai dizer, para lhes mostrar misericórdia especial, eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Eu acho isso aqui extraordinário, né, porque assim, ou seja, você tem uma ideia de que o Bhakta, né, o praticante de Bhakti Yoga, ele serve, ele ama, e por isso ele serve. Então Krishna concede essa inteligência, ele concede essa Buddha Yoga, então aí ele ilumina o coração. Ou seja, olha o extermínio dessa oposição entre inteligência, entre razão e emoção, né? Porque agora ele vai falar do coração, né? No verso anterior ele falou da inteligência, né? E agora ele está falando, eu ilumino o seu coração, eu residindo em seus corações, eu destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Ou seja, isso vai ser sentido no seu coração. É lógico que é simbólico, ou seja, vai ser sentido pela sua capacidade de amar. Né? E aí surge então essa visão espiritual, porque ele ilumina os nossos olhos, a gente pode ter então essa visão espiritual. Então, ou seja, o sentimento, o verdadeiro amar surgindo dessa iluminação, e não o contrário, né? A iluminação surgindo de um sentimento, ou seja, tem um caminho a se seguir aqui, né? De uma devoção que nasce da compreensão, que Krishna vai falar, por exemplo, no capítulo 7, quando ele vai falar que depois de muitos nascimentos, aquele que tem verdadeiro conhecimento entende ele, rende-se a ele. O que ele está dizendo? Que esse conhecimento, ele culmina nesse amor, ele culmina nessa entrega. Ele desperta essa entrega, né? Ou seja, do fruto maduro desse conhecimento, dessa inteligência, é Bhakti, é esse amor. O conhecimento não é que se esse conhecimento ele não produziu esse amor ainda, se ele não produziu essa rendição, é porque de alguma forma ele ainda não amadureceu nesse sentido. Então, ele vai falar que esse amor, esse Bhakti, ele vai produzir essa visão espiritual, essa visão mística que Prabhupada fala aqui no significado, né, que a inteligência, quando ela é purificada, a visão da pessoa muda, né, a devoção deixa de ser só rito, deixa de ser simplesmente algo que pode até em alguns momentos ser mais mecânico, mas ela se torna uma forma da pessoa perceber toda a realidade. Ela não consegue mais ver uma realidade diferente. Um mestre nosso muito importante, que é Bhaktivinoda Thakur, o autor dessa canção que a gente cantou, né, de Jayarada Madhava, ele tinha um raciocínio que é essencial em Bhakti, Prabhupada usava muitas vezes, né, que conhecimento sem Bhakti, sem devoção, é seco. Mas Bhakti sem conhecimento, sem uma conclusão filosófica, é só sentimentalismo. Não vai ser algo realmente consistente. Ele vai criticar, inclusive, linhas que buscavam a sensação,
a emoção, mas antes de qualquer caminho, antes de qualquer disciplina, e emulavam essa emoção, que são as linhas Vaishnava chamadas de Sahajas, né? Ele fala, eles pretendem ser, mas no que pretendem ser, nunca serão, né? Porque não desenvolvem a humildade para de fato ser. Porque devoção, no nosso caminho, ela precisa de um profundo fundamento filosófico. Ela precisa de você conhecer a si mesmo, conhecer a natureza deste mundo, conhecer a divindade e a sua relação com a divindade. Não é só sentir. Por isso que Prabhupada fez questão de traduzir Bhakti Yoga como serviço devocional. Mas filosofia também, o conhecimento, ele culmina em serviço amoroso. Senão ele também pode se tornar mera especulação mental, né? É interessante que eu falei de emocionalismo, né? Bhaktisiddhanta, que é o mestre espiritual de Prabhupada, filho, né, de Bhaktivinoda Thakur, ele chamava esses sahajas, essa questão de você buscar a emoção antes de uma prática, que era um sentimentalismo religioso. E ele falava que esse sentimentalismo religioso, ele não se sustentava. Ele não era algo que a pessoa levava para a sua existência, do início ao fim. Tem muito isso, às vezes num determinado momento da vida fez um sentido e tal, mas não gerava algo realmente substancial. Porque se gerava, mesmo que a pessoa vá adotar outras práticas, outros caminhos, não importa. Tudo ali está frutificado. Então ele dizia, né, que assim, a pessoa ter lágrimas, emoções, êxtases externos, não eram prova nenhuma de realização espiritual. E o que ele definia como prova? Humildade, serviço, disciplina, desapego. Esse desapego aqui é importante, já falei isso várias vezes. É simplesmente você achar que as coisas não são suas. Não é você, eu sou muito desapegado, não estou nem aí para minha mãe. Não, isso não é desapego. Isso é desleixo, egoísmo às vezes. Mas desapego é você achar, não, nada aqui é meu, nem minha mãe, nem meu filho, nem meu trabalho, nem as coisas que eu ganho. Ou seja, eu recebo isso como uma dádiva, mas entrego como uma oferenda. E por fim, Bhaktisiddhanta entendia que a fidelidade às conclusões filosóficas dos mestres também era uma prova de realização espiritual, que se conecta com o que eu falei antes. Mas eu estou vendo coisa, isso não define no caminho de Bhakti se a pessoa é especial, etc. O que define para Bhaktisiddhanta é isso. Porque senão a gente vai sempre entrar em furada, né? Tem gente que é boa em teatro. E aqui, Rupa Goswami, no Bhakti Rasamrita Sindhu, ele vai falar dos elementos, sim, que são esses êxtases espirituais que Bhaktisiddhanta está falando que não são prova. Ele vai falar vai descrever pormenorizadamente todos esses êxtases. E tem uns assim que são bem chocantes para nós, assim. Tem desde você chorar até você arrotar. Mas ele vai falar que primeiro é disciplina, depois você começa a ter um gosto interno, uma realização interna, você começa a se entender, depois vem sentimento, você começa a ter um gosto por isso que você está fazendo, depois você sente amor. Ou seja, ele é o fim da coisa, não o início. Isso é muito interessante, né? Ele te dá um método de amor, né? Porque muita gente pode, mas eu faço, mas eu não sinto. Pois é, porque a gente privilegia esse sentir raso. Ele está falando, não, você vai sentir, mas espera, pratica antes, segue antes, depois vai chegar esse gosto, né? Então aqui a Gita, ela não fala de uma emoção sem inteligência, nem uma inteligência sem emoção, sem amor. Ele propõe, então, uma inteligência que é iluminada por todo um processo espiritual, uma inteligência que gera discernimento, um discernimento que vai gerar uma entrega espiritual, uma entrega espiritual que vai gerar emoção, uma devoção que o fruto maduro dela é Bhakti, é o amor, né? Então, ou seja, o caminho espiritual proposto pela Bhagavad Gita, proposto por Bhakti Yoga, não é uma busca incessante por sensações
possivelmente espirituais ou delirantes ou psicóticas, nem um acúmulo de teorias sobre espiritualidade. Ele é a gente conseguir transformar a nossa inteligência em serviço amoroso, oferecer essa inteligência à própria divindade, que aí deixa de ser simplesmente um conhecimento, né? Torna-se uma sabedoria viva, desse Buddha Yoga que traz Bhakti Yoga. Porque quando esse aqui eu até anotei, quando a gente quer só o sentimento, a busca ali esotérica, e usa os termos, né? Samadhi, Kundalini. Eu tô falando que não tem Kundalini não, tá, gente? Tem sim, mas se vocês forem olhar como que faz, vai ver que a coisa é bem complexa. Mas, ou seja, se a gente quer essa pessoa que vai sempre só no sentimento, que quer o sentimento antes, que quer a sensação antes, ele quer o fruto, mas ele não quer a árvore. E o cara que quer o conhecimento, só, que busca o conhecimento, ele cultiva a árvore, mas não deixa a árvore frutificar. Ela nunca dá fruto. Mas, em devoção, em Bhakti Yoga, você recebe esse Buddhi, né, essa inteligência, da própria divindade, do próprio Krishna. Então você tem a árvore, você tem o fruto, você busca a inteligência iluminada e o sentimento genuíno de Bhakti, entendendo que essa é a realidade. O Purushatraya Maharaj falava muito isso, né, uns 15 anos atrás, assim, que vida espiritual é olhos abertos para a realidade, você lembra? Que não era delírio, ele falava isso o tempo todo, é olhos abertos para a realidade. Não é porque muita gente pensava assim, não, vida espiritual é alienação, é você tentar fugir da realidade. Porque tem linhas que vão nessa onda mesmo, mas ele estava falando, não, é olhos abertos para a realidade. Então é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta? Um comentário? Sim? Diga. Acredita em várias vidas, nessa busca de transcendência, pode ser que uma pessoa já tenha iniciado esse caminho para essa pessoa nasce, né? Ela se novo e ela continua no ponto onde ela parou? Continua. A ideia nessa ciclo de samsara que a gente tem dentro da Bhagavad Gita é que o que ela acumula de conhecimento espiritual, de compreensão espiritual, ela nunca perde. Ela perde o que ela acumula materialmente, né? Ela pode ter rica e na vida seguinte vem, mas tudo bem. Mas o que ela acumula de conhecimento, de avanço espiritual, ela nunca perde. Isso sempre fica ali. Porém, às vezes fica adormecido, né? E precisa de alguma forma ser revivido, redespertado. E aí vem. Essa pessoa que ela já, de alguma forma, já tem uma trilha espiritual de vidas anteriores, ela pode ter determinadas facilidades para poder reiniciar o seu processo espiritual. Porém, isso não é muita garantia para ela também não. Porque ela vai estar correndo os mesmos riscos do ego, as mesmas armadilhas de quem não iniciou essa jornada. Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa que já tem uma certa facilidade para entender determinados assuntos espirituais e às vezes até tem determinadas sensações dentro da espiritualidade, o que muitas vezes acontece é que ela se acha uma escolhida, uma iluminada, um alecrim dourado. E aí é ruim, porque nós temos uma máxima que é assim, se você diz que você se iluminou, você caiu. Né? Se você acha que você... agora voltou. Porque toda a perspectiva de Bhakti é a gente se ver, sim, como um ser capaz de amar, com uma capacidade até infinita de amar. Falei isso aqui da outra vez que eu dei uma palestra, né? Que nós temos a única, olha só, hein? Olha que coisa, que dado interessante pra gente. Você lembra, Aline, que eu falei isso? A única capacidade que a gente tem
que parece não ter limite é de amar. Porque as outras capacidades a gente não tem assim tão bem, né? Comer é limitado, né? De sentir prazer também é. Mesma coisa que a gente gosta muito, uma comida, a gente come aqui, não consegue comer tanto assim, igual a gente gostaria, né? De dor também é uma capacidade limitada. A gente tem um limite. O nosso corpo, aliás, para o nosso azar, tem uma capacidade muito maior de sentir dor do que sentir prazer, né? Que coisa terrível esse nosso corpo, né? Para sentir dor a gente sofre pra caramba, mas para prazer é mais limitado. Mas amar, a gente não tem tanto limite, né? A Gopi Gita tem 3 filhos. Se ela tivesse mais 3, não é que ela ia ter que tirar um pouco do amor que ela dá para os outros para dar para os outros 3. Tá ali. Se a Aline adotar 3 gatos, você tem quantos? 3 gatos. Se ela adotar mais 3, não é que agora não, mas agora eu tenho que tirar aqui então 15% do amor que eu estou dando para o meu irmão, mais 10% daquela minha amiga, para poder encaixar nos novos gatos aqui. Tem assim, a gente tem uma capacidade quase ilimitada de sentir amor. Pode, tanto é que gente que trabalha como cuidador de idoso, né, se apega tanto, assim, fica tão afeiçoada a tanta gente, e é isso, as pessoas não pegam, e na verdade, muito pelo contrário, aquele amor nutre a gente, né? Nutre, e a gente fica cada vez mais pleno daquilo. Então a nossa capacidade de amar ela é muito maior do que outras. Mas esse amor ele implica em servir. Porque se ele não implicar em servir, ele implica na nossa vontade de ser servido. Então, o pacto passa muito por isso. Não, antes de ser servido, eu quero servir. Antes de querer uma coisa para mim, eu quero me dar, me oferecer, ser um próprio instrumento dessa graça divina, dessa compaixão. E é aí que a coisa acontece na nossa tradição. Então é isso que vai definir. Então se a pessoa começar a achar que ela é muito boa, que ela é melhor que os outros, aí não dá. Prabhupada era um exemplo muito grande disso, né? Ele sempre, em todas as oportunidades que ele era exaltado, ele exaltava, às vezes assim, o pessoal falava, não, o senhor é o maior dos devotos, né? Aí ele pegava assim, a pessoa que nunca tinha ido, nunca tinha visto o Hare Krishna na vida. Não, ela que é. Ela que é. Não, mas o senhor é o mais sábio. Não, ele é que é. E o tempo todo. Mas não era simplesmente uma coisa assim, uma coisa meio padrão, de ele tentar se rebaixar para manter. Não, era um sentimento genuíno, de humildação dele. A palavra não existe, mas não importa, né? A gente pode criar alguma coisa nova, né? Então, ou seja, ele se humildar ali e fazer disso um exercício. Porque até ele falava, eu mesmo posso ser vítima disso, de me achar grandioso, de achar que o que eu faço é incrível. Eu não posso. Tanto é, Prabhupada tinha uma máxima assim, que ele falava, por exemplo, quando ele comentava sobre cristianismo e Islã, ele exaltava Muhammad e Jesus por 2 coisas. Ele falava, eles nunca falaram, me adorem. Nunca falaram, me sigam. Falavam, adorem a divindade, adorem a Deus. Né? Ou seja, eu sou um servo. Se eles se colocam, me adorem, por isso que a gente, dentro desse sentimento de Prabhupada, a gente tenta se encaixar dessa forma. Ou seja, o que a gente vai ser? O servo do servo do servo da divindade. Não o servo de Deus. Servo do servo do servo. Né? O próprio Chaitanya Mahaprabhu, que a gente considera a última manifestação de Krishna nesse planeta, ele fala isso, né? Eu sou um servo do servo do servo. Porque essa é a máxima devocional na nossa linha de Bhakti Yoga. Não é se achar especial, porque é furada. Então mesmo essa pessoa que tem facilidade, que trilhou esse caminho em vidas passadas, às vezes ela tem uma armadilha maior. Que ela vai ter que ter muito cuidado com ela. Era mais no sentido de continuar esse crescimento, né? Isso. Eu acredito que uma vida somente é desafiador, né? Se a gente tivesse, olha só,
Se a gente pensar vamos pensar que a gente só tinha uma vida para atingir a perfeição espiritual e nada mais. A gente estaria diante de uma divindade extremamente sádica e assim, num nível de sarcasmo extraordinário. O que colocaria a gente em condições completamente desiguais para começar essa caminhada e exigiria da gente uma chance de perfeição. Essa divindade seria de um sarcasmo horroroso, nada amorosa. Essa divindade falaria para você o seguinte, ó, eu te dou uma chance de me amar. Se você aprender a me amar, aí eu te salvo do inferno que eu mesmo criei. A gente não pode aceitar uma divindade assim. A gente não pode. Essa divindade não é supremamente amorosa. Não é. E é sádica. Né? Ou não? O que vocês acham? Quem mais? Senão a gente vai servir o jantar, né? Porque eu sei que tem gente com fome. Diga. Sobre esse assunto que você falou, né, de razão e emoção, e a gente tentar encontrar o equilíbrio entre esses dois polos, eu vejo que é um problema, assim, de todas as religiões, né, pelo menos das grandes religiões. Sempre tem vertentes, assim, mais racionais, vertentes mais emocionais. E tem um mestre indiano, né, bastante conhecido aqui no Ocidente, ele é, acho que do século XIX, você deve conhecer, que é o Ramakrishna Paramahansa, né, o Ramakrishna. E eu não sei se você já leu a biografia dele. Na biografia dele fala que ele era bastante intenso, assim, emocionalmente, né? Às vezes ele não podia ver a imagem de Kali, por exemplo, que caía no chão em transe. Ele era tido como esquizofrênico também. A família dele, né, por preocupação com ele, arrumou também uma esposa para tentar aterrar ele mais. Eu não sei qual que é o pensamento de você sobre esse mestre, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre as manifestações dele. São muitas pessoas assim. É o que ela falou. Que vem de uma vida passada, né, ou de vidas passadas, em que ele chega de jeito muito jovem, num estado de entrega, de compreensão espiritual muito intensa. Um exemplo muito conhecido também é de Mirabai. Mirabai, com 5 anos, se declarava completamente casada com Krishna. 5 anos de idade. Ou seja, mas isso é muito raro. Esse tipo de pessoa é muito raro. Ele não vai balizar a nossa caminhada. Em geral, a gente não vai ser assim. Tem, mesmo no processo de Bhakti, e o Ramakrishna, ele tinha esse processo de Bhakti com o Kali. Era um processo de Bhakti, o Shakta de Bhakti ali com o Kali. Escrevia poemas, né, de devocionais. Porque ali, a ideia nesses casos é que essa pessoa, ela já nasce num estado místico de realização espiritual. Entende? Mas são muito poucas essas pessoas. Para a grande maioria, não vai adiantar tentar imitar. Você vai ter que ir num caminho gradual de conhecimento. É o que a gente chama de sadhana bhakti. Dentro da tradição Vaishnava, de Bhakti, né, na nossa escola, há uma disputa grande disso aí. Que você disse, por exemplo, que tem as pessoas que se relacionam, o objetivo do devoto, trazer um assunto que é um pouco de fora, mas para poder ilustrar isso que você está falando, é ter esse êxtase místico, numa relação de intimidade com a divindade, que ela se manifesta espontaneamente. Isso é chamado, na linha de Bhakti, de Raganuga Bhakti. A pessoa tem uma devoção espontânea, um caminho espontâneo de devoção. Quantos nascem com isso? 1 a cada 500 anos. Agora, o que surge para os outros? Para nós? A possibilidade de chegar nesse lugar ou não, a partir do que a gente chama de sadhana bhakti. Ou seja, você vai ter um caminho disciplinado, cotidiano, de entrega, para quem sabe um dia, estar nesse estado de emoção que eles estão. E o que se entende em Bhakti é que para eles nascerem com esse estado de emoção, que eles exibem às vezes desde muito novo, eles tiveram muita caminhada atrás. Ou são pessoas que descendem de um outro plano,
simplesmente para exibir para a gente essas possibilidades, para a gente entender que isso é possível, que isso existe, que esse tipo de sentimento existe. Mas não são imitáveis, são inspiradores, né? Ou seja, para você chegar ali, você vai trabalhar para chegar lá, entende? Você vai delirar que você sente aquilo. Mas isso é muito complicado, cara, porque mesmo essas pessoas, quando você vai estudar o caráter delas, você vê assim que não eram pessoas delirantes. Elas fugiam um pouco de uma coisa mais normativa ali, social, né? Tinham dificuldade de interações sociais às vezes, porque estavam num estado de êxtase contínuo, mas era real. Era um estado de êxtase real. Como descreve, porque as escrituras elas são muito analíticas, elas descrevem esses estados de êxtase. Para quando você vê alguém tendo de verdade, falar, esse está tendo de verdade. Ah, esse aqui. Esse está tendo um delírio. Porque senão como que você ia distinguir um esquizofrênico de um sábio, de um santo, de uma santa? Como que ia ser isso? Porque invariavelmente, se a gente saúde mental, a pessoa que está no transtorno, ela tem visões. Se ela tem uma determinada linguagem espiritual, vai ser naquela, ela vê Nossa Senhora, ela vê Krishna, ela se conecta ao nível, ela vê uma luz, ela vê um ET. Depende da questão dela. É real ou não é? Como seria difícil? Então, você tem escrituras até que compilam isso, de pessoas que sentem isso e falam, cara, deixa eu colocar para as pessoas aqui o que é de fato isso. Santos e santas que compilam para isso. Ou, não sejam enganados por gente que diz que tem. O que eu estou tendo mesmo, eu vou te falar o que é. Olha que interessante. Isso eu não sei se tem muito por aí, não. Mas nas escrituras, sobretudo até de Bach, tem muito disso. Da decodificação desses estados alterados de consciência dentro da linha espiritual. Ainda assim, para os normais, é mais valorizado o equilíbrio. Por exemplo, Krishna na Bhagavad Gita o tempo inteiro vai falar de equilíbrio. Não vai falar de visões, de êxtase, ele vai falar de equilíbrio. Ele queria a Arjuna com equilíbrio, né? Com visão, que ia ser difícil perguntar, né? Depois, né? Com um sentimento muito aflorado, então ele vai falar de equilíbrio. Você tinha também, não sei se eu respondi, Zé. Diga. Eu não sei se está uma pergunta formulada assim, mas podemos formulá-la ao vivo, é emocionante. Vamos trazendo algumas coisas sobre intelecto, sobre coração, sobre essa conversa, né, de solução. E aí ficou uma coisa na minha cabeça sobre se há, né, você falou no momento assim, que a mente está aí falando o tempo inteiro e essa confusão de identificação com ela. E aí me surgiu uma pergunta sobre assim, aonde que entra a intuição? Se existe uma classificação, ela entra nesse lugar do coração, ela entra. Essa pergunta é muito boa. Comunicação de Krishna, assim, essa pergunta é muito boa, porque de fato a intuição ela pode ser aquilo que nos guia para o conhecimento real, para o real, ou pode ser uma projeção do nosso ego também, pode ser uma criação da nossa cabeça. Como que se distingue isso, né? Aí o que a literatura de Bhakti específica vai falar é, quanto mais clareza você tem, quanto mais conhecimento, mais equilíbrio você tem, mais intuição você tem. Mais essa relação com essa divindade interior Prabhupada fala isso no significado desse verso, inclusive. Porque o que é a ideia nossa? Que Krishna, que Deus, ele pode ser percebido no absoluto, no impessoal, né? Onipenetrante, onisciente, uma pessoa suprema que a gente se relaciona, que a gente tem uma relação de devoção, de amor, e o que a gente chama de Paramatma, a superalma, ou seja, uma divindade que está presente no cerne de toda entidade viva consciente. Então, o que seria a intuição na nossa tradição? Você ter um contato direto com essa divindade que te habita. Aí ela se revela para você, ela se torna o seu verdadeiro mestre, inclusive, ela te guia, ela te encaminha para as coisas. Aí você tem um contato direto com ele. Como que o pessoal faz esse contato? Com meditação. Que aí você vai abrindo
esse canal, você vai abrindo essa conexão que você já tem com essa divindade, você vai aprendendo a ouvi-la. Às vezes você pode estar ouvindo só sua mente, mas quanto mais você medita, mais você contempla, mais você vai entendendo quem de fato é essa voz interior, essa intuição que te fala. E você distingue bem que não é a mente também, ela é bem distinta. Mas quanto mais a pessoa se dedica num processo, mais ela se revela. Entende? Certo? Gente, Gokulananda já chegou com a passada. Então, muito obrigado. A gente se vê em breve. Todas as glórias